temos que não fez a barba, que é de Gravataí, né, técnico de seguro. A Josiane, assistente social, de Cachoeirinha. Chamar a Thaís, colega de São Paulo. E o Ailton, colega de São Paulo também. Do seu lado, fica pra cá. É nós aqui outra vez. Bom, companheirada, vamos lá tocar a vida, porque a noite é muito curta. Passar direto para o pessoal já apresentando, lembrando que aí no final a gente abre para fazer os questionamentos dessa primeira parte e da parte que eles vão está apresentando agora. Tá bom? Então, vamos começar por uma deferência da menina aqui. Ele deixou o Ailton começar. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente no Rio Grande do Sul. Quero parabenizar a todos por essa atividade mais uma vez, tá? Quero também cumprimentar os colegas dos outros estados presentes nessa atividade, né? Os colegas de Minas Gerais, do Ceará e do Rio Grande do Norte, tá? Um pouco da minha tarefa aqui é apontar um pouco as ameaças para a carreira. E para fazer um pouco essa discussão das ameaças da carreira, é necessário fazer um pouco de síntese, né? É necessário fazer um pouco desse papel. E também para a gente entender um pouco o contexto geral. Só acertar uma coisa aqui. Vamos lá, então. Isso. Então, eu sempre, nas atividades que eu dei fazendo entre abril e maio, eu sempre acho importante olhar esse contexto aqui. Eu acho que já foi apontado nas mesas anteriores, mas eu quero fixar um pouco ele, né? Esse é o contexto, é a conjuntura que nós vivenciamos no Brasil. Nós temos a questão da emenda 95, né? Que ela congela os gastos por 20 anos dos serviços públicos. Isso tem impacto direto para nós, a exemplo de servidores públicos, no que diz respeito a uma questão simples, contratação de servidores. Então, esse é um ponto que tem que ser pensado em relação à emenda 95. Um outro ponto que temos em relação à emenda 93, que ela é uma emenda constitucional que desvincula, né, as receitas da União de políticas públicas, sociais, de habitação, previdência, para pagar juros da dívida. Então, esse é um contexto que a gente precisa prestar atenção. E o outro ponto que temos também é a reforma da Previdência, né? Não vou entrar em detalhes sobre o conteúdo dela, já foi feito diversos debates, mas só apontar 2 pontos. A reforma da Previdência tem 2 papéis. Ela retira direitos? Sim, nós temos ciência disso. Mas ela está vinculada a 2 propósitos. Gerar superávit fiscal para o Estado e ainda atender os interesses dos setores financeiros, né? Em especial com as previdência complementar. As previdências particulares, Bradesco, Banco do Brasil e assim por diante. Então, basicamente, esse é o contexto que nós temos de conjuntura. Deixa eu fazer uma pergunta. O áudio está legal? Obrigado, então. Vamos lá. Passa para mim. Ah, não, está aqui. Eu passo. Eu gosto bastante de... Não, pode deixar. Colega, pode deixar, obrigado. Dizer o seguinte, é importante te lembrar disso. Em 2017, foi um contexto de reformas, né, de retirada de direitos. Eu acho que foi importante o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto servidor público, de lutar contra essas reformas. Eu gosto muito de lembrar 3 pontos. Em 2017, teve o 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, e aí o movimento, esse movimento feminista organizou a discussão do Dia Internacional da Mulher e
juntamente com a reforma da Previdência, sendo que um dos setores que ia ser mais atingidos com a reforma são as mulheres. Então, 8 de março foi esse primeiro movimento, né? Depois, nós vamos ter aqui o 28 de abril, que é esse aqui, né? Que foi a greve geral. Foram feitas diversas manifestações nos diversos estados, né? Vale lembrar que há um bom tempo a gente não fazia uma greve desse tamanho, né? Eu gosto muito dessa foto, né? Essa foto em São Paulo, né? No Largo da Batata. Então foi expressivo essa manifestação. E por fim temos o 24 de maio, né? Que foi o ato em Brasília com mais de 100 mil pessoas. Provavelmente deve ter pessoas aqui que participou dessa atividade, né? Dessa manifestação. E essa manifestação foi tão importante que ela foi duramente reprimida, né? Essas fumaças que a gente está observando aqui não são fogos de artifício, são a repressão, né? Do Exército, da Polícia Militar naquele contexto. Foi tão duramente reprimido essa manifestação que no final do dia, né, durante o dia, houve o decreto de intervenção militar, né? Mas quero dizer o seguinte, que eu entendo que foram importantes essas 3 manifestações, como outras, para barrar a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência ela está paralisada, né? Provavelmente, quando finalizar o calendário eleitoral, ela vai retornar. Mas é importante para a gente lembrar, para nós mesmos, que a luta faz diferença, que a nossa mobilização pode, sim, retardar processos de retirada de direitos. Então, guarde isso com muita atenção, tá? Agora, chegamos. Essa foto é bem ilustrativa, né? O nosso contexto do INSS. Essa foto, né? Essa foto eu montei com a Thaís numa publicação que a gente fez pela nossa chapa, né? Que eu acho que é o que a gente olha para o INSS. Você olha para o INSS, no contexto geral, e parece uma grande autarquia, uma das mais autarquias que temos no Brasil, e afundando, né? Eu acho que é bem ilustrativa esse contexto. E aí acho que é importante a gente destacar alguns pontos desse INSS à deriva, para pensar a carreira. Nós temos uma intensificação a partir de 2016, né? Nós temos aí um colapso da gestão, sim, um colapso da gestão. Temos uma ingerência muito forte dentro do órgão, né? Nós temos mudança constante de diretorias na direção central. Vocês lembram aqui, ó, o diretor da Dirbem, ou da Dirate, não sei quantos trocaram, 3, 4, 5, né? Nós temos, o que significa isso? Uma descontinuidade, né, dos processos de gestão. Isso é muito significativo para nós que trabalhamos na autarquia, né? Inicia-se um processo, paralisa. E nós, servidores, não sabemos o que vai acontecer. Uma outra coisa que nós percebemos, né, nesse caos total, há uma confusão de atos normativos. Vou dar um exemplo simples. Entrega a CREA, não entrega a CREA. Entrega a CREA, não entrega a CREA. Não foi isso? O presidente do INSS emitiu normativa, entrega a CREA. Passou uma semana, 3 dias, o ministro Beltrame, né, o Roberto Beltrame, do BNDES, emitiu um memorando dizendo não entrega a CREA. Então, isso é um problema sério para nós, mostra uma total colapso da gestão. Então, o que observamos também, hoje ficou muito nítido, porque esse processo de gestão, de colapso da gestão, vem ocorrendo desde 2016. Só que nós, servidores, que estamos lá no dia a dia trabalhando, nós não percebemos isso. Só que agora isso ficou visível, ficou explícito, né? Já estamos acompanhando pelas mídias, tanto oficial como não oficial, esses processos de disputas internos. O INSS hoje é um local de disputa por partidos, por políticos e por entidades privadas que não é necessário citar o nome, todos conhecem. Sim ou não? Então, são esses processos, né, que a gente tem para pensar o INSS, a carreira, porque não é só a carreira em si.
tem que ver o contexto. Como eu vou pensar uma carreira se eu tenho um órgão desgovernado, que é um problema de gestão? E não é só gestão não, meus colegas, é um problema político, é uma opção, né? É uma opção desse governo Temer, né? Bom, além disso, tem uma questão, só vou apontar, já foi amplamente destacado pelo Marcelinho e pelo Tiago, nós temos uma inovação, né, nos processos e fluxos de trabalho, né, com a introdução de novas tecnologias. Bom, esse gráfico acho que é ilustrativo para mostrar o que está acontecendo e um pouco da exposição que foi feita pelo Tiago e pelo Marcelo. Eu sempre prefiro fazer, a questão não é o INSS digital, né? O que está acontecendo hoje no INSS é uma introdução de novas tecnologias, né? Nós temos o Meu INSS, né, que é o acesso, né, da população pelo serviço. Eu acho que é importante destacar nesse ponto o seguinte, que nesses processos de inovação tecnológica, tem duas coisas que nós, servidores, pelo nosso compromisso, devemos pensar. Uma, será que essas novas introduções tecnológicas está garantido o direito e o atendimento da população? Sim ou não? A população brasileira, nas suas especificidades, consegue ter acesso à internet? Então, tem que pensar sobre isso. Um outro ponto que eu gosto de pensar, e depois eu vou explicar um pouco melhor para complementar a fala dos colegas, é a questão da automatização de benefícios. A automatização de benefícios é uma questão muito complicada e acho que é uma coisa que é peculiar, que agride muito a carreira, nosso trabalho e os nossos empregos. Mas eu vou voltar um pouco nessa questão mais à frente. Bom, isso aqui eu já tratei. Não, acho que tem uma coisa que tem que ser falada, é o seguinte, tem que ser honesto e sincero no debate. Porque, assim, tanto o INSS digital como os acordos de cooperação técnica, ele tem um elemento que é superficial, você não percebe ele, mas é uma tendência do que pode acontecer. Ele expressa uma possibilidade, coloca em dúvida a continuidade da nossa carreira, né? O que vamos fazer, como já foi falado aqui, se os processos de trabalho estão sendo informatizados, né? Automatizados, né? Então, esses dois pontos chaves que nós precisamos pensar. Bom, nesse contexto, né, já foi colocado, a carreira está em alerta. Bom, aqui são alguns dados rápidos. Esses dados que estão aqui, eu fiz um resumo, estão na Intraprev, está no relatório do Meu INSS de 2017. Hoje, nossa carreira do Seguro Social, técnicos e analistas, até 2017, tínhamos 31 mil servidores. Esse é o tamanho dos servidores da casa, só da carreira. Só um minutinho aqui que tocou meu alarme. É para acordar. Desculpa. Em atendimento, em APS, você tem 20.900 servidores. Esses são os cálculos, tá? Em abono permanência, no relatório, 12 mil. Só que até 2019 teremos 16 mil servidores de abono permanência. Se eu pegar esses dados, então, e fazer uma continha, é simples. Ó. Fazer uma brincadeira, tendências e joguinho. Se eu pegar os 20.900 servidores que estão na agência, menos os 12 mil que estão em abono de permanência, nós teríamos, em APS hoje, 8 mil. Né? Então, e aí está vinculado a uma questão, que estava lá em cima da emenda 95. Não haverá abertura de concursos. A pergunta é, quem é que vai dar conta dessa demanda? Ou será que essa demanda será tratada pelos serviços, pelas novas tecnologias? Uma hipótese,
uma tendência a ser pensada é o seguinte: as novas tecnologias estão sendo implementadas não é por acaso, não é por boa vontade, não é porque um dia os gestores acordaram e vamos melhorar a vida dos servidores. Não, é muito simples. É o contexto do desmonte dos serviços públicos e é um contexto da reforma da Previdência e é um contexto de precarizar e reduzir o tamanho da autarquia e a necessidade de servidores, né? Porque se eu não vou contratar mais servidores, se é uma possibilidade de reforma da Previdência que vai alterar os critérios de aposentadoria, por exemplo, para que é necessário os servidores? Então, a ideia é uma essa, retirar servidores, né, com essas novas tecnologias. Parece um pouco exagerado? Sim, né, mas é uma leitura, é uma tendência que a gente pode observar. A minha preocupação, principalmente nós, né, que estamos na federação, da nossa chapa, né, é quais são as possibilidades, o que vai acontecer com a carreira, né? O que a gente está presenciando, e o Thiago falou isso, vou reforçar, é um esvaziamento de conteúdo da carreira, de atribuições. E depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, né? Se os processos podem ser automatizados, a pergunta é, o que os 30 mil servidores da carreira vão fazer? Essa é a pergunta, essa é a indagação. E aí isso remete a uma questão muito simples. O Thiago mencionou, que é a questão do INAMPS, né? O INAMPS foi para o SUS, né? Houve uma escolha política para o SUS, porém desconfigurou a carreira da Seguridade. A Seguridade, que é a saúde, tem 120 mil servidores, 60 mil servidores em ativos, mas estão redistribuídos, cedidos, e assim por diante. Nesse sentido, nós temos uma preocupação, e queremos fazer esse debate com todos os colegas, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados, e até mesmo dentro do interior da federação, porque a federação é composta por diversas chapas. Então, se essa possibilidade de esvaziamento de conteúdo, de mudanças da carreira, vai sobrar gente. Se sobrar gente, pode ser redistribuído, não pode? Aí tem uma pergunta muito simples, posso estar equivocado, mas é o debate. Pegando exemplo, boa parte dos colegas da carreira são técnicos. A inserção, né, no concurso público é para o ensino médio. Sim. Aí a pergunta é, no processo de distribuição, alguém com ensino médio, tudo bem que eu acho que é equivocado, os técnicos eu acho que realizam atividades que são de nível superior. Esse é o meu entendimento, pela complexidade. Todos sabem disso. E o governo até hoje deu uma volta na gente. A minha preocupação é se esses colegas serem distribuídos para qualquer canto. Então, eu vou dar um exemplo simples. No posto de saúde do município, preencher formulário é atribuição de ensino médio? Então, são algumas questões que nós estamos preocupados e queremos estar discutindo com os colegas. Fazer a provocação. Porque assim, nós não temos a resposta e a proposta sobre isso, mas precisamos construir. Só um minutinho, só chamar a anotação que eu fiz aqui. Eu já estou finalizando. Olha, eu fiz uma amostragem muito boba, para vocês darem uma olhada, sobre a questão da automatização dos benefícios, porque eu achei mais complicada. Primeiramente, no mês de janeiro ou fevereiro, houve audiências ao INSS. Eu tive presente, a Thaís, o Daniel, e foi falado o seguinte, a Dirbem tem uma discussão lá dentro dela, que é possível automatizar quase 100% dos benefícios. É possível automatizar. E eles estão com algumas ações para melhorar isso. Exemplo, eles estão fazendo batimento no CNIS, no cadastro. Eles estão pegando a base da RAIS, batendo arquivo com arquivo, para tirar os vínculos temporâneos. Isso é possível.
opa, o cadastro fica melhor. Segundo elemento, com o e-recurso, com o e-social, desculpa, o e-social, nós sabemos que o cadastro, o CNIS vai melhorar em muito. Não vai ter dificuldades, não vai haver problemas dentro do cadastro. Ponto. O outro ponto, acho que o Thiago falou, mas vou reforçar. O cadastro nosso, do INSS, daqui a 5 a 10 anos, vai estar muito melhorado. Por quê? Aquelas pessoas com vínculos de 60, 70, provavelmente vão estar aposentados ou vão estar em óbito. Ou seja, a tendência é que o cadastro fique muito melhorado. Bom, se é isso a questão, pega o B41, que é a aposentadoria por idade, na regra de hoje. Tem 2 critérios, idade e tempo de contribuição. Se o sistema lê automaticamente, é muito fácil conceder. Então, são esses elementos, são essas questões que devem ser pensadas. Um outro ponto também importante, esse dado aqui é do INSS em números de 2017. Está pequeno aqui, porque não dá para, não dá para ver mesmo. Mas eu fiz um recorte, seguinte, os 41 agendados em 2017 foi 68 mil. O B80, que é o maternidade, foi 56 mil. Tá? Isso é agendamento. Tá? Isso representa, na agenda, 15%. Esses 15% representa 15% da agenda que vai para o local de trabalho, para os demais trabalhadores trabalhar com esse serviço, correto? Então, esses 2 benefícios estão em processo de automatização, correto? Significa que eu vou retirar 15% de demanda para a PS, da força de trabalho. Ou seja, faça essa conta para os demais benefícios. Né? Então, isso é uma questão que tem que ser pensada, avaliada e o que a gente pode construir. Né? Porque, e aí, assim, tem uma discussão que eu acho que é o canto da sereia. Colegas estão dizendo o seguinte, não tem problema, pode automatizar tudo. Não, a gente agora vai revisar, fazer recurso, auditar. Sim, pode ser. Mas para revisar, auditar, precisa de 30 mil pessoas? Não. Essa é a questão. Eu tenho essa impressão que não precisa dessas 30 mil pessoas para revisar benefícios ou auditar. Ou seja, alguém vai sobrar. Então, essa é uma preocupação, né, que nós temos nesse contexto. Isso. Essa última tela que eu peguei aqui para mostrar uma coisa muito significativa. A emenda 95 lá não permite contratação, né, congela os gastos por 20 anos, correto? E não permite contratação de novos servidores. Exemplo, nessa reunião que estava o Daniel e a Ana Lago, foi recente, foi categórico. O governo não vai negociar abertura de concursos, bem como reajuste salarial. Então, é só precisa entender um pouco desse contexto para a gente pensar quais são as estratégias que a gente podemos construir nesse cenário. Pode passar o último. Por fim, para finalizar, eu acho que não tem saída, não tem fórmula mágica, né? Não tem canto da sereia. Nós precisamos construir um processo de mobilização, né, em defesa do INSS, né, contra a reforma da Previdência, né, e em defesa da nossa carreira. E aí eu vou ser muito sincero, no meu entendimento, agora, no meu entendimento particular, há muito debate que é feito na carreira, entre nós, servidores, que é muito espumante. Fica na espuma, muito na espuma, e não vai na profundeza. Né? Então, acho que a gente precisa fazer um debate mais qualificado. Né? Eu acho que esse seminário, esse encontro, cumpre esse papel. Essa discussão tem que ser alargar para os demais estados e sindicatos de base. Aonde não for possível, acho que de forma autônoma os trabalhadores podem fazer esse debate para aprofundar essas discussões. Porque não adianta só fazer o debate geral.
Não adianta. Vou dar um exemplo. Tem uma tese em discussão no conjunto do Brasil que diz o seguinte: não é necessário discutir a carreira, não é necessário pensar em estratégias. Basta apenas a gente reivindicar concurso público, 16 mil vagas. Tá bom, beleza. Mas concurso público para fazer o quê? Se a carreira está sendo... Se está havendo uma alteração na carreira, se está havendo uma alteração nos fluxos do processo de trabalho. Então, essa é uma decisão que tem que ser feita, e honestamente, com tranquilidade, né? Também temos que tomar cuidados, nessa coisa espumante que tem aí, de pegar experiências únicas, simples, e generalizar. A gente precisa pegar esses processos que estão ocorrendo no INSS e aprofundar o debate, né? Isso é um pouco do entendimento, né, e a provocação para vocês discutirem no grupo de trabalho. É isso mesmo, e bom trabalho para vocês. Passa. Foi bem no tempo, hein? Foi. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de ver esse auditório tão cheio, principalmente lotado de mulheres, né, que vieram encarar aqui esse frio do cão. E a gente, ultimamente, tem tido uma dificuldade muito grande, né, de trazer os servidores para os nossos fóruns, então é uma felicidade maior ainda, e ver as pessoas saindo da bolha das redes sociais e vendo pessoas de carne e osso aqui. Então, isso já é uma vitória para esse encontro aqui do Rio Grande do Sul. Nós esperamos que esse encontro se multiplique pelo país e que os nossos colegas passem a fazer essa discussão com toda a tranquilidade, com toda a profundidade que ela é necessária. Os colegas que me antecederam falaram muito sobre a questão da mudança nos nossos fluxos e processos de trabalho, né? E é importante que os servidores se apropriem dessa discussão, porque a gestão vem fazendo de uma forma sem ouvir os servidores. Nós estamos vendo reformulação do processo de trabalho e, bem diferente do que aconteceu, por exemplo, no tribunal, eles estão mudando a função do INSS. O nosso trabalho no INSS hoje, principal, é reconhecer direitos. E a partir do momento que se lança a automação de benefícios, nós perdemos essa função principal. Então, não é uma coisa tão simples, nem tão tranquila como aconteceu no tribunal ou como aconteceu em outros órgãos. Nós temos que pensar nisso primeiramente. Nós temos já aí uma pauta de reivindicação protocolada desde a greve de 2015. Nós temos alguns pontos não atendidos e que nós achamos que ele tem que ter centralidade. Um desses pontos é a questão da carreira. Porque nós discutimos reformulação do processo de trabalho, mas nós não vemos a gestão preocupada em discutir a carreira. Nós vemos os nossos colegas aí que estão na gestão da direção central empenhados na tecnologia, mas nós não vemos em nenhum momento a discussão de quais serão as nossas funções. O nosso processo de trabalho ele será outro. A função que hoje é do colega de protocolo, daqui a pouco ela não existe mais. A função que sempre foi principal para a gente de reconhecer direitos, daqui a pouco ela também não existirá mais. Qual será a nossa função? Nossa função será de fiscalização? Nossa função será de auditoria? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E mais do que isso, nós temos que fazer essa discussão com os nossos gestores. Nós temos que fazer essa discussão todas as vezes que nos chamarem para um treinamento para falar do INSS digital e da modernização que está sendo implementada no INSS. Nós temos que olhar olho no olho de todos os nossos colegas que estão lá e perguntar para eles qual será a nossa função, nós sabemos o papel que vai caber às máquinas, mas qual será o papel que vai caber a nós, servidores do INSS? Qual será a vida útil dos servidores enquanto não se discute uma carreira que, de fato, não nos garanta os nossos empregos e, de fato, não faça, como disse o nosso colega Marcelinho aqui, que daqui a pouco um terceirizado não faça o nosso serviço por 1/3 do valor que nós recebemos para fazer hoje. O que nos garante? Se alguém tiver essa resposta, diga aqui, mas ninguém tem essa garantia. O governo diz, não, nós só queremos modernizar o parque tecnológico do INSS. É um projeto de governo, mas é um projeto de governo inserido num contexto de ajuste fiscal, onde nós temos uma categoria com 50% em vias de aposentadoria, onde nós temos uma legislação que impede contratação. Então, nós temos que perguntar sim.
Nós não somos contra a tecnologia, nós vivemos no mundo tecnológico, mas nós temos que saber o que resta para nós. Esse é nosso emprego, nós passamos metade do nosso dia dentro do INSS. Muita gente, eu estou no INSS há 14 anos. Muitas pessoas aqui têm muito mais do que isso, é a nossa vida. Então, nós temos, sim, que discutir com a gestão qual será o papel que nos cabe. Nós temos algumas pautas já protocoladas, né, e nós achamos que a questão da carreira ela tem que ter centralidade. Durante a greve de 2015, que a maioria das pessoas participaram, nós conseguimos uma grande conquista, que era uma possibilidade de discussão da carreira através de um comitê gestor. Esse ponto de acordo de greve ele não foi cumprido. Ele está descumprido, nós já cumprimos a nossa parte, nós pagamos cada minuto da greve em dobro, e esse ponto não foi cumprido. Então, nós achamos que ele tem que ser efetivado imediatamente. Uma das nossas pautas também é o adicional de qualificação. Nós também, naquele momento da greve de 2015, quem participou sabe que um dos principais motivos, além da questão financeira, era a questão do esgotamento dos fluxos e processos de trabalho. Nós não tínhamos mais indicadores que nos atendíamos, nós não tínhamos mais fluxos capazes de atender a nossa necessidade. E hoje nós vemos tudo feito a toque de caixa. Está vindo tudo de cima para baixo. Quem está na agência só consegue perceber o desgoverno, né, essa mudança constante de gestão, e isso nós temos que reafirmar a cada momento. Eu gosto muito dessa lembrança da greve de 2015, porque ela mostra muito para a gente a nossa capacidade de mobilização. Eu entrei no INSS em 2004, nós tivemos alguns períodos difíceis, e o que eu ouvi é o seguinte: depois de 2009, os servidores do INSS estavam mortos para a questão de mobilização. Eles ficaram tão frustrados que nós não conseguiríamos mais nenhum tipo de movimento. Em 2015, nós demos um tapa na cara das pessoas que disseram isso. Nós vimos cada colega nos locais de trabalho se mobilizando e convencendo o colega do lado da necessidade de construir a mobilização. E agora, colegas, chegou o momento da gente fazer isso de novo, de resgatar esse ânimo da categoria, de parar de discutir só processo de trabalho e se nós concordamos ou não com a tecnologia e pensar em pensar no nosso trabalho. Nós temos, em 2015, um grande processo de mobilização. Essas fotos aí, elas são muito simbólicas, né? Para quem não participou direto. Nós enfrentamos a polícia lá na direção central. Era um governo, teoricamente, um governo de trabalhadores, mas que mandou a polícia para cima da gente e jogou bomba de gás em servidor. Nós ocupamos prédios públicos. Nós resistimos com corte de ponto por 90 dias. Então, é essa categoria que deve novamente dar uma resposta para a gestão. É essa categoria que tem que se levantar e dizer: nós não somos contra a tecnologia, mas nós valorizamos o nosso emprego, e o INSS sem nós, servidores, não é nada, e não será nada. Então, nós esperamos com toda a força que esse seminário, esse encontro, sirva para levantar o ânimo dos colegas aí pelo Brasil, que está na hora, colegas. Nós não podemos perder o bonde. Daqui a pouco, quando todo esse sistema for automatizado, não vai restar nada para a gente. Vai restar muito pouco para que a gente possa reagir. Então, agora é o momento. Por fim, nós temos que fazer uma discussão. Nós temos muita dificuldade com o movimento sindical pelo Brasil afora. E não é só um problema do INSS, não é só um problema dos servidores públicos. O movimento sindical ele foi criado para defender os trabalhadores. E essa é a centralidade do movimento. Mas ele não se adequou aos novos tempos. Assim, nós entramos na direção da FENASPES no ano passado. Eu entrei na direção da FENASPES já tem uma gestão, e quando eu entrei é porque eu achava que as pessoas que estavam lá não me representavam. E eu também cansei de ficar só reclamando em rede social, só reclamando em agência, não ia adiantar nada. Eu resolvi sair do meu conforto, porque não pensem que é fácil. Quem está no movimento sindical tem que abrir mão da vida pessoal.
Quem está no movimento sindical tem que ouvir cobrança da família, porque está aqui no final de semana, longe de casa, porque mora mais num hotel do que na própria casa, mas é necessário. E é necessário que mesmo quem não está na direção, nas direções, ocupe os espaços. É muito necessário que todos ocupem os espaços aí nos fóruns, nos encontros setoriais e nas plenárias pelo país. Porque é muito fácil a gente dizer que as pessoas que estão lá não nos representam. É muito fácil quando sai uma pauta apresentada pela FENASPES, como vocês devem ter ficado sabendo, que nós tentamos aprovar, nós somos minoria da direção da FENASPES, nós tentamos aprovar uma consulta jurídica pela possibilidade de uma carreira de nível superior, porque essa é uma das nossas bandeiras. E nós perdemos na votação. Nós perdemos na votação porque nós não tínhamos colegas do INSS da ativa suficientes naquele encontro para levar adiante uma pauta da categoria. Então, é muito importante que vocês se convençam que nada vai mudar enquanto a gente não resolver participar. Isso é muito importante. E é muito importante que isso seja repassado para os colegas. Se nós não estivermos nos espaços, as nossas pautas serão sempre rebaixadas. Se nós não tivermos e não ocuparmos esses espaços, nós sempre seremos coadjuvantes. E nós não queremos isso. Muito menos no momento que o que está em risco é nosso emprego. Podem dizer que isso é alarmista. Isso não é alarmista, colegas. Nós estamos em tempos em que a disponibilidade está aprovada. Nós estamos vivendo tempos em que é possível demitir servidor público por insuficiência. Nós vivemos tempos em que a terceirização ampla já foi aprovada. Então, é bom que a gente pare, reflita e veja que esse é o momento. Enquanto o INSS não conseguiu reformular todo o processo de trabalho, nós temos que agir e dizer, se vocês não olharem para nós, o INSS vai parar. Esse é o recado que a gente tem que dar. Nós, para a FENASPES e para os sindicatos, nós achamos que tem muito a mudar. Nós temos propostas de mudança, nós achamos que a burocracia ela acaba emperrando alguns processos. Para a FENASPES, por exemplo, nós estamos propondo renovação de 50% da diretoria a cada eleição. Por fim, nós achamos que temos que apresentar um projeto alternativo para o INSS, porque não adianta nós ficarmos apegados ao que o INSS foi. O governo tem um projeto para o INSS. Obviamente que nós não vamos deixar que esse patrimônio dos trabalhadores seja destruído, mas nós achamos que o INSS tem que ser valorizado conforme ele merece. Então, com base nisso, nós estamos propondo que o INSS seja elevado a uma categoria de autarquia especial, que ele passe a centralizar a administração de todos os benefícios previdenciários e sociais, que seja mantido a constitucionalidade dos serviços gratuitos, que ele seja reconhecido como de caráter estratégico para a sociedade, que as atribuições privativas para os servidores sejam indelegáveis e previstas em lei. Essa é a única garantia que nossos empregos não estarão mais em risco, é que nós tenhamos isso de fato definido em uma carreira. E também, vocês estão vendo por aí, ultimamente, a baixaria que está na gestão do INSS. Né? Entra presidente, sai presidente, entra diretor, sai diretor. Então, nós defendemos eleição direta para os cargos de gestão. Nós achamos que ninguém melhor do que os servidores para escolher a quem vai gerir a nossa instituição. Obviamente, com critérios de qualificação, de conhecimento das funções, mas nós defendemos que os servidores elejam os seus gestores. Essa é a única forma de deixar que o INSS deixe de ser um curral eleitoral. O INSS sempre foi disputado pelos partidos políticos. Hoje, ele está na disputa entre o PSC e o MDB. Cada presidente que entra, eles ficam na picuinha. O presidente cai aqui, o diretor cai ali, e nós vemos, com isso, o desmonte do INSS acontecendo. Isso nós, servidores, nós que construímos o INSS no dia a dia, nós que sabemos o valor de cada um de nós, e o valor do INSS para a sociedade, nós temos que barrar isso. Então, é o momento, nós achamos que toda aquela mobilização que nós conseguimos juntos na greve de 2015, nós temos que levantar ela agora, fazer o movimento crescer pelo país, e salvar o INSS e os nossos empregos.
por fim, acho que já passou da hora da gente trazer um calendário. Então, nós estamos aí com uma proposta para ser debatida aqui no encontro, de um chamado, de uma plenária da FENASPES, ainda para o final de junho, um indicativo de paralisação de 48 horas para julho. Qual que é o mote desse indicativo de paralisação? Descumprimento do acordo de greve no que tange a carreira e atendimento da pauta de reivindicações. Nós daremos um prazo para o governo atender a nossa pauta. Se esse prazo não for atendido, é deflagração de greve por tempo indeterminado a partir de agosto. E esse calendário, caso ele seja aprovado no encontro, ele tem que ser difundido pelo Brasil, porque a mobilização que nós precisamos neste momento para conseguir barrar esses ataques é uma mobilização superior à que nós conseguimos em 2015. Isso é só bem lembrar que em 2015 nós tínhamos um governo com aprovação de 70%. Hoje nós temos um governo praticamente caído, mas nós precisamos reagir e não tem melhor momento. O momento é agora, porque se não for agora, pode ser que daqui a pouco seja muito tarde. Bom, eu agradeço aí, desculpe se eu falei um pouco demais. E, mais uma vez, eu expresso a minha felicidade, é verdadeira de vê-los aqui, porque a gente anda aí pelo país e vê uma dificuldade imensa dos servidores fazerem a discussão sobre o que está acontecendo conosco. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, camaradas, agora vou chamar aqui o Tiago, que pode ser que tenha alguma notícia boa, não sei, né? Mas vamos ver. Schneider, Vamos lá. Boa tarde. Bom, meu nome é Tiago Gornick Schneider, eu sou da assessoria jurídica do Sindesprev. Enfim, eu vim aqui para dar um informe, que até já está no jornal do jurídico que está circulando ali, que transitou em julgado a ação das progressões, a ação coletiva das progressões dos servidores do INSS, aquela que teve a correção em janeiro de 2017. Então, quem eventualmente não entrou ainda com a ação, eu deixei ali com a Magali, que trabalha no jurídico, umas procurações, contratos, pode preencher e deixar ali com ela, que a gente dá andamento. E quem eventualmente já entrou com a ação, eu deixei também ali, tem cartões com o meu e-mail, pode me mandar um e-mail lá perguntando como está o processo, porque daí é processo a processo, andamento. Enfim, daí não tem, o informe é para quem não entrou, justamente. Mas quem quiser, tem ali o cartãozinho, me manda um e-mail, eu respondo. Se eventualmente eu não responder, manda de novo, porque, enfim, eu recebo mais de 300 e-mails por dia, então é muito spam. De vez em quando eu acabo me perdendo, mas fica insistindo ali que eu entro em contato, que eu respondo, enfim, não tem nenhum problema, isso acontece. Além disso, a gente teve relato de alguma questão, de algum problema de auxílio de transporte, que não está atualizando. Qualquer coisa pode falar ali com a gente, que a gente daí a gente está encaminhando isso tudo. E daí, enfim, parabenizar o encontro, é muito interessante, é muito bom ver essa movimentação na categoria, reforçar, enfim, algumas coisas que eu pesquei ali quando o Marcelinho, acho, de São Paulo, estava comentando o teletrabalho, os problemas que tem no sistema. Isso é uma questão que a gente tem que ter muita noção, né? No momento que tiver qualquer problema de atraso no sistema do INSS, não estou nem falando aquele que vocês vão pagar em casa, vocês não vão conseguir cumprir a meta, e isso vai ser culpa de vocês, não vai ser culpa do INSS. Hoje em dia, vocês indo trabalhar lá, bom, deu um problema, vocês não conseguiram trabalhar, vocês têm lá a presença do servidor. Se for só por meta e tiver um problema de lentidão no sistema, vai ser ônus exclusivo do servidor esse problema. Outra questão que a companheira do Ceará falou, e a Thaís agora reforçou, essa necessidade da defesa de atribuições dos servidores, de não, enfim, do trabalho que vocês fazem, vocês defenderem e não ter essa noção de, que bom que agora eu não vou ter mais que fazer esse trabalho. Nenhuma carreira do Serviço Federal conseguiu manter uma remuneração digna sem atribuições específicas e sem atribuições importantes. Então, e aqui trazer o exemplo do INAMPS, enfim, até os anos 2000, a carreira do INAMPS e do INSS era a mesma.
Eu hoje vejo, tendo muito servidor aposentado de um e de outro, é metade que ganha. Isso que o aposentado já tem uma perda em relação ao ativo. Então, a gente tem que ter essa noção que não é simplesmente... É garantir o trabalho e garantir uma remuneração digna, tu ter atribuição. Então, não é uma questão que só para quem... não, eu já estou me aposentando, não preciso mais me importar com isso. Não, precisa também. Se tu tem paridade, mais ainda, porque a gente sabe que não adianta nada tu ter paridade se não tem um servidor na ativa com força de atribuição para defender uma remuneração digna. E, enfim... e só daí para finalizar, que falar a questão dos bancários, isso que é importante ter noção. A redução não é simplesmente que teve uma redução era 1 milhão, viraram 500 mil. Só isso já é importante. Tem uma redução da remuneratória dos bancários que é bizarra. E eu sei disso porque eu fui criado por um bancário, meu pai era bancário. E a redução que teve exatamente no período que o companheiro do TRF ali falou, que é a partir de 87, os bancários começaram a ganhar metade do salário. E todas as questões que estão se vendo hoje, a questão previdência complementar, bancário, como era todo mundo seletista, eles têm previdência complementar. Todo mundo lembra do exemplo da Previ, que realmente é caso único, praticamente, que deu mais ou menos certo a previdência complementar. Só que tem uma série de outras caixas, como a do meu pai, que é o Banco da Amazônia, que, enfim, aqui só tinha uma sede aqui no Rio Grande do Sul, que meu pai só recebe complementação de aposentadoria por força de uma liminar lá do Pará, que se estende para o Brasil todo. A caixa dele está absolutamente quebrada. Senão ele não receberia nada. E só recebe porque, na época, as previdências complementares eram de benefício definido. O FUNPRESP é de contribuição definida. Se quebrar, ninguém vai receber nada. Se não ganhar dinheiro, ninguém recebe nada. Então, enfim, só reforçando aqui esses pontos, agradecendo o espaço e parabenizando aí pelo encontro, que está muito legal. Certo? Boa tarde. Bom, gente, vamos lá. Seguinte, ficou acertado lá na outra mesa que a gente abriria agora para... E nós estamos propondo aqui na mesa que se abra aí 5 inscrições com limite de tempo, porque a gente já está para não atrasar muitas coisas. Oi. Então, assim, podemos fazer isso. E aí, então, faz o coffee break e vamos direto para os grupos. Porque, senão, se voltar aqui, recompor, até que volte, recompõe o plenário, e vai atrasar muitos grupos. Podemos também fazer isso. Fazer um coffee break. Então, tá. Francismar, pode vir. Giuseppe, Zé, Tati, Loreto, pronto, deu, fechou. Tá. Não, é isso. Oi. Oi. Vamos lá, Francismar. Ok, mesa. Bom, gente, aproveitar aqui o espaço, eu sou o Francismar, lá do Rio Grande do Norte. Estou diretor lá dessa gestão até o próximo ano. Parabenizar o Rio Grande do Sul pela iniciativa, né? Já que nós não temos lá no Estado essa oportunidade de fazer esse debate de forma aprofundada, porque a direção lá ela tem um outro entendimento, né, a qual nós colocamos aqui muito em nossas falas, né? Mas a questão do INSS, a gente vem fazendo uma discussão aí desde 2005, quando foi criada a Receita Previdenciária e logo seguido a Receita Federal do Brasil, e ali nós já fazíamos uma análise de que ia ser criado no Brasil uma nova ANA. ANA nós falamos enquanto agência nacional, né? E pode ser da Previdência, pode ser de alguma coisa. E ali já vinha todo um cuidado, né, com relação ao que seria o INSS a partir do momento que saiu o seu setor de garantia e de controle dos recursos para pagar os seus benefícios, né?
E nós, naquele momento, fizemos uma discussão lá no Estado, eu acredito que isso foi feito em todo o país, com relação à saída, né, do setor de arrecadação e de fiscalização da Previdência Social, né? Então, há todo um processo de desmonte que já vem nessa história, né, enquanto Previdência, e em particular com relação à questão do INSS. Eu tenho dito o seguinte, né, para ser mais resumido, porque nós concordamos plenamente com tudo que foi falado aqui, para não ser repetitivo, né? Mas eu tenho dito hoje que a discussão do INSS ela tem que ser a partir da questão digital. Se é a partir de uma coisa que ela não é irreversível, o que é que nós podemos fazer? Quais são as necessidades do INSS digital? E nós falamos já um pouco sobre isso, com relação ao hoje. O número de servidores, mesmo 130 mil, e com a possibilidade de cair para 15 ou até mais diante do desmonte do Estado, é necessário? Aí entra a questão que o companheiro lá da Justiça Federal nos colocou, do adoecimento, de quem ficar. Aí vem a questão da saúde mental, que diz respeito ao ser humano, por estar desempregado, não ter acesso a um benefício, não ter mais a saúde pública, não ter mais a educação pública, todo esse conjunto de coisas que não vai funcionar mais. E aí nós estamos inseridos enquanto trabalhador para executar, que não somos mais nós. É a OAB, é a CONTAG, e a gente precisa chamar essas instituições e entidades, no caso da CONTAG, dizer, olha, vocês estão no caminho errado. Nós temos que denunciar, sim, no dia a dia, o que é que esses caras estão contribuindo para o fim do INSS. Seja enquanto instituição ou entidade, no caso da CONTAG. Tem que chamar a responsabilidade, eu tenho feito essa denúncia lá no Estado. Os caras estão apenas pensando nele e ganhando com relação a isso. Então, o debate hoje, eu vejo que o debate do INSS, diante da complexidade e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, entre nós, enquanto entendimento do que é o prejuízo a nós, e principalmente a população, nós temos que começar a fazer esse debate com setores da sociedade organizada. Nós temos que voltar, porque há um ciclo no capital. Alguém ganha, alguém perde. Então, nós temos que voltar a fazer aquele trabalho do chão de fábrica, do local de trabalho, da comunidade onde mora o trabalhador. Não é tarefa simples, nem é fácil. Mas nós temos que fazer isso para poder, quem sabe, a gente garantir o INSS, a Previdência Pública e também o nosso emprego, passando pela questão da carreira. Obrigado, Francismar. Giuseppe. Queria colocar 3 ideias aqui. Primeiro, começar com a necessidade de, mais cedo, mais tarde, decretarmos uma greve. Uma greve que muito bem colocou, acho que foi a Thaís, que nós fazíamos muita greve no passado, grandes greves. Aqui em Porto Alegre, a gente pode ter o orgulho de dizer que o único setor dos trabalhadores, das trabalhadoras, da iniciativa privada ou do servidor público, com exceção do movimento dos trabalhadores sem terra, que conseguiu trancar a ponte do Guaíba, fomos nós. Era o maior marco que nós tínhamos. E concordo em gênero, grau e número que a Thaís colocou, que em 2015 nós reproduzimos, não isso, mas muito próximo. A grande greve foi feita por todos nós. Entende? Jurássicos e a galera nova. Então, eu coloco em todos os lugares. Qual é a diferença de uma greve do setor privado e do setor público? O setor privado é fácil. Para X dias, meia dúzia de dias, dá prejuízo para o patrão e está negociado a volta para não estancar a produção, prejuízo do patrão. A nossa é bem diferente, não tem prejuízo do patrão econômico, tem político. Nós temos que desgastar o governo para, na queda de braço, termos parte do que a gente quer, reivindica.
E o governo, ao contrário, colocar a população contra nós para derrotar a greve. Então, o que está colocado para nós, a tarefa, independente de termos greve ou não termos greve, temos que detonar o governo e desgastar o governo no que ele quer colocar no INSS digital. Mostrar para a população que ela vai pagar qualquer coisa que hoje já tem gratuita no INSS. O INSS, com toda certeza, é o único setor público, estadual, municipal ou federal, que tu entra, a gente tira cópia de tudo. Vai em qualquer outro órgão, não tem cópia, volta e traz a cópia. É ou não é? Então é isso que nós temos que mostrar. Que eles vão ter que pagar para advogado, para picareta, para sindicato, para cartório, e vai deixar de ter gratuidade. Mostrar que o INSS digital é para quem ganha mais de 10 salários mínimos. É para a burguesia, é para o dono do banco, o dono da empresa. É essa a tarefa que está colocada para nós a partir de segunda-feira. E eu faço apelo, estou terminando, para que nos grupos de trabalho nós levantemos concretamente isso. E que seja repassado para o sindicato para o quanto antes nós fazemos o que nós fizemos de grande também e reproduzimos novamente. E aí eu peço permissão à Secretaria de Imprensa, os colegas, para ajudar e a toda a categoria a colocar e construirmos uma história em quadrinho para colocar em tudo que é lugar. Como nós já fizemos, que crianças levavam para o colégio a historinha em quadrinho e mostravam a professora, com espacinho até para colorir. Então essa tarefa está dada que eu acho que está colocada para o grupo de trabalhos. E aí, pessoal, foi dito aqui que convênios, etc e tal, né? Podem não acreditar. Eu vou disponibilizar, não sei de que forma, WhatsApp, Face. Eu já peguei um local para pagamento de benefícios que eu não acreditei. Eu peguei o endereço e fui, que é no caminho de casa, desviei e fui lá ver. Sabe onde é que paga benefícios da Previdência Social? Um açougue. Na Cachoeiro, muito próximo, que é de Porto Alegre, ao Colégio das Dores. Açougue conveniado para pagar pagamento de benefícios, pensões e aposentadorias. É fato já. Obrigado, Zé. Não, vem com essa moleza não, hein? Não vem com essa moleza não. Então, colegas, nós estamos chegando ao final aqui das mesas e acho que nós conseguimos realizar um trabalho de levantar os problemas. Nós temos que agora levantar a solução. E não existe mágica. Nunca existiu mágica e não vai existir mágica. A única forma da gente resolver esse problema é a gente se mexer. É a gente fechar fileiras e enfrentar o governo. Não acho que a gente possa ter uma vitória definitiva e reverter isso tudo. Mas nós podemos ganhar tempo. Nós podemos reduzir dano. E nós podemos conquistar, sim, coisas. E nós temos uma grande oportunidade nas mãos. Vocês viram que a sociedade toda foi a favor da greve dos caminhoneiros? Por que a sociedade toda foi a favor da greve dos caminhoneiros? Porque a greve apareceu para o conjunto da sociedade como questionando um governo que aumenta a gasolina e o gás todo o dia. E achou que a greve ia resolver esse problema. E por isso teve solidariedade. Por isso que o Temer não teve como reprimir a greve e teve que negociar muito mais do que queria e está sendo criticado por isso. Nós temos uma oportunidade este ano, por 2 motivos. Porque eles estão implantando o INSS digital, e nós falamos na mesa, e vocês começaram a dizer que era verdade, que está sendo cobrado o serviço do segurado. Está sendo cobrado o serviço da sociedade do segurado, e a sociedade não sabe. E o que o Giuseppe falou aqui de fazer uma história em quadrinho, fazer outdoor, nós queremos fazer. Mas nós precisamos discutir entre nós. Nós vamos fazer? Porque os sinais que a gente tem de uma parte da categoria é que é a favor.
Nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Nós não podemos esperar ser dizimado, ser espalhado pelas nossas casas ou cedido para Estado e município, como foi a saúde federal. Enquanto a gente existe, enquanto a gente controla o nosso trabalho, enquanto a gente controla nossas unidades e estamos juntos, nós precisamos apresentar uma pauta de reivindicações do governo, cobrar, exigir, como a Thaís falou, o cumprimento de acordo da greve de 2015, que garante a legalidade da greve. Eles não cumpriram o acordo de greve de 2015. Nós precisamos, os grupos de trabalho, levantar uma pauta de reivindicações ao que está acontecendo hoje no INSS digital. Eles querem que a meta seja por processo completo. Não é isso? Mas quer dizer que exigência não é trabalho? Todas as tarefas que nós temos que fazer para concluir um processo não conta. Tem que contar. Nós temos que exigir que conte tudo que é feito no processo para produtividade e para se medir o que se faz. Isso que nós... Vou concluir. Isto é que nós temos que construir. E não tem ninguém que possa fazer isso por nós. Nós temos que sentar ali e discutir isto. Como tem que ser isto? Como tem que funcionar? Entendam, eles estão nos tratando como uma garrafa de Coca-Cola vazia no oceano, assim. O que eles querem fazer, se nos empurram para lá, nós estamos indo. Se nos empurram para cá, nós estamos indo. E isto tem que parar. Nós temos que entrar na realidade exigindo o que nós queremos. A Thaís não falou, me dá mais um tempinho. Eu sei que eu falo demais, vocês sabem disso. Mas isso é importante. Teve uma confusão numa audiência com o presidente do INSS e o diretor de atendimento, o Alessandro. De bem? Cheguem a uma conclusão. Tá, qualquer um desses. Ele chamou, deu uma confusão na reunião, a reunião não acabou bem, ele chamou a Thaís e o Fausto para conversar na sala dele. Thaís está aqui, vocês conheceram agora, pessoalmente, o Fausto vocês conhecem. E ele passou uma mensagem em off, pedindo sigilo. E nós respeitamos o sigilo, até porque o cara é colega. Nós não botamos no jornal. Sabe qual era o sigilo? É que eles têm um processo mirabolante, eu acho que é mirabolante, né, em relação ao INSS, que é isto aqui. E eles estão discutindo uma carreira em que nós viraríamos fiscais, auditores, alguma palavra nesse sentido. Tá bom, é ruim, cada um vai fazer uma discussão. Quem vê o INSS mais o caráter social vai dizer que é ruim, porque tu vai simplesmente conferir coisas, fiscalizar. Quem tem uma visão que o INSS é mais um trabalho, etc., não é esse o problema. A questão é o seguinte, eles vão definir o que vai acontecer com a gente sem a gente dizer? Sem a gente ser ator? Nós vamos aceitar ser mesmo essa garrafa ao sabor das ondas do oceano? Não. Nós temos que formular nesses grupos de trabalho hoje, ouvir a experiência de cada colega, de cada regional, de cada cidade, certo? A gente tem que falar entre nós, nessa 1, 2, 3 horas, trazer isso amanhã para cá, para a gente ter uma pauta de reivindicações para oferecer à nossa categoria a nível nacional. Levar essa pauta à FENASPES, a aprovar e tiver um calendário de lutas ainda este ano, que é ano eleitoral. Que é fácil falar com as pessoas, que eles têm interesse em conversar. Companheiros, nós temos que sair desse encontro com o Norte para aqui, para o Estado e para o conjunto do país. Nós temos que construir a greve por tempo determinado. Zé, eu esqueci de falar mais uma coisa. Posso falar? Saudações corintianas. Tati. Depois ela vai te dizer.
pessoal, boa tarde. Alguns de vocês já me questionaram se eu estou aqui como convidada, uma vez que eu estou lotada em Itapema, Santa Catarina, há 2 anos. Eu sou gerente em Itapema há 2 anos. Eu não estou aqui como convidada, eu estou aqui como filiada. Eu sou filiada ao Sindusprev do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu acredito neste sindicato. O sindicato em Santa Catarina faz uma assembleia dia de semana ao meio-dia. Gente, eu trabalho. Eu quero uma assembleia no sábado que eu possa chamar a todos os meus colegas, botar dentro do meu carro e dizer, vamos reivindicar carreira. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês para que vocês saibam que a luta não será fácil, mas que nós temos que discutir carreira, primeiramente aqui, e depois nós temos que convencer os colegas dos outros estados que nós temos que discutir carreira. Não vai adiantar dizer não para o INSS digital. Ele tem que vir e nós temos que apoiar a inovação. Mas nós temos que conquistar o nosso espaço dentro da inovação. Nós temos que discutir produtividade? Temos. De que forma? Com que meios? Porque hoje a gente aceitou o digital vir sem link nas agências, sem rede, sem nenhuma condição de trabalho. Nós temos que discutir condição de trabalho, nós temos que discutir de que forma nós seremos cobrados, mas principalmente de que forma nós seremos gratificados. Nós sabemos o nosso valor. A sociedade sabe o nosso valor? Nós temos que lutar pelo nosso valor. Ninguém vai para a rua lutar por nós. Eu acho lindo todo o discurso que eu ouvi falar do cidadão. Eu nunca vi o cidadão sair para a rua para nos defender. Nunca. Todas as greves que a gente fez, a gente foi chamado de vagabundo. Eu sou chamada de vagabunda todos os dias no balcão. Eu até brinco, me chamar de filha da puta eu aceito, de vagabunda não. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que tirar essa síndrome de pensar em todo mundo e chegar aí neste momento e pensar em nós. Nós chegamos numa parte da nossa carreira muito preocupante, que ou nós vamos pensar em nós e nós vamos reivindicar pela nossa categoria, ou não vai existir categoria. Nós ficaremos que nem a saúde, um pouco em cada posto de saúde, um pouco em cada canto, e ninguém vai dar atenção para nós. E se nós não fizermos essa discussão nesse momento, nós vamos ter um momento mais fácil. Um momento que as nossas qualificações não é vai ficar complexo? Vai ficar complexo. Mas eu quero fazer um trabalho complexo. Mas eu quero ganhar por um trabalho complexo. Porque hoje eu não tenho responsabilidade. Essa luta é no encontro de gerentes de agência, o meu chefe dizer, e com muita propriedade, dizer que ou nós discutimos carreira agora, ou nós... Então, gente, se um gerente executivo tem essa visão, por que nós não teremos essa visão? Gente, é um momento da gente discutir tudo. Tudo, a falta de scanner, a falta do computador, a falta das condições de trabalho, a falta de como vão empurrar a gente para casa sem nenhum preparo, seja psicológico, de material, nada foi discutido conosco. Mas quantos de nós quiseram discutir? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Quantos de nós quiseram discutir? Quantos de nós não se omitiram na discussão? Quantos de nós conseguem ir para algum fórum e abrir a boca e dizer assim, não está bom.
Conseguem ir para alguma reunião que seja de gerente de agência, de gerente executivo, e dizer assim, não está bom, eu quero discutir porque eu não aceito o projeto pronto. E nós não, nós estamos historicamente aceitando o projeto pronto. O projeto veio, aceita do jeito que está. De vez em quando eu acho até que o governo olha para nós assim, aceita que dói menos. Só que chega, gente, chegou um momento que se a gente aceitar porque dói menos, daqui uns dias não vai ter nem o que doer. Esse é o momento da gente se organizar, é o momento da gente pensar em greve, sim, mas é o momento da gente pensar em quão difícil vai ser convencer o resto do Brasil. Eu estou dizendo por experiência própria. Eu vim de Santa Catarina, um lugar que a gente não consegue abrir discussão. Agradeço que está ao vivo, porque eu faço questão que os colegas saibam disso. Eu fui eleita na minha agência para representar trabalho que teve de contra-assédio moral, e eu fui vetada pelo sindicato por eu não ser filiada ao sindicato, mesmo tendo sido eleita dentro da minha agência. Então, por aí vocês peguem, por exemplo, o que vai acontecer no resto do Brasil. Floripa, Santa Catarina, eu disse isso, Santa Catarina. Né? E tudo, por exemplo, teremos um encontro desse semana que vem em Santa Catarina, que eu não posso ir, porque eu não tenho direito a ir, porque eu sou filiada ao Rio Grande do Sul e não quero mudar minha filiação. Então, por aí vocês já vejam que a gente não está deixando o ativo discutir no resto do Brasil, porque eu obrigo o cara a se filiar a um sindicato antes do sindicato ganhar a confiança do ativo. Gente, nós não vamos discutir nada assim. Obrigado, Tati. Loreto. Boa tarde. Eu acho que... Meu nome é Fernando Moreto, eu sou de Porto Alegre. E eu acho que nós não temos ideia da importância realmente do INSS ser público, da Previdência pública. A necessidade da Previdência ser pública ela é fundamental para a própria saúde financeira do país. Permita-me explicar. Se tu vai pedir dinheiro para um banco emprestado, o cara vai querer saber qual é, o que tu tem, de onde é que tu é, qual é a tua renda. É óbvio, ele não quer levar o tufo, ele quer saber se tem chance que tu pague ele de volta. Mas daí o pessoal diz, mas que absurdo, assim, nos Estados Unidos não é assim, nos Estados Unidos só chega lá, dá teu nome, eles te cobram de dinheiro. Verdade. Ali até antes, e continua, depois de 2008, 2007. Chegava um imigrante lá, o cara não tinha nenhum comprovante de renda ou de endereço, o cara conseguia empréstimo. Daí perguntam, como é que os caras pegavam e emprestavam dinheiro para ninguém? Para uma pessoa que não tinha nada, que é que assumiria um risco desse? Como é que uma empresa, financeira, os caras não têm medo de quebrar? Pelo singelo motivo, que como praticamente não existe a previdência pública lá, é tudo privado, tudo funciona na base de investimento e seguro, os bancos têm 50% da renda da população no bolso. Eles não podem quebrar. Se quebra a Previdência, se quebram os bancos que detêm a Previdência, acaba o país. E foi por isso que na bolha de 2008, que os caras estavam emprestando dinheiro, vendendo gato por lebre, o governo, que teoricamente está domínio, nós não vamos ajudar ninguém. Do nada, do dia para a noite, eles tiraram 4 trilhões de dólares para bancar os bancos. Isso é mais do que o Petrolão, Mensalão. E pega até todos os escândalos financeiros que houveram até a década de 90. E dizem que não é só isso, não pararam. Né? Os caras tiveram ainda que colocando aporte, está se cogitando que é 15 trilhões. Se for isso, então vai até o oleoduto, passando pela Transamazônica. Né? Ninguém caiu lá. Ninguém rolou cabeça, ninguém foi processado. E é isso que vai acontecer. Se a Previdência virar algo privado, virar um título de capitalização, coisa assim. Vocês acham que o banco já manda hoje? Então, eles não vão poder quebrar também. Nós vamos ficar 100% nas mãos deles. Bom, a outra coisa que eu queria falar é que o seguinte, realmente, a informatização vem, lutar, de certa forma, contra ela, é como, sei lá, o sindicato dos acendedores de lampião, sabe? Lutar contra a luz elétrica, não tem como. Né? Mas, realmente, nós temos que nos garantir um lugar ao sol, para quando ela vier.
Sabe? Se eles pegarem e disserem, mas estão arrumando aí a RAIS já era para ser reconhecida há um tempão, mas dizer, não, mas aqui é só pegar e comunicar com quem está tranquilo. É a mesma coisa que dizer, eu criei um carro com piloto automático, só tem um detalhe, só vai para frente. Sabe? Óbvio que não vai funcionar, ligou, o carro já bateu. Sabe? Quem trabalha com benefícios sabe que tipo, eles vão apenas trocar o nome do benefício, não vai mais chamar aposentadoria, vai se chamar revisão. Sabe? Vai chamar recurso, porque uma aposentadoria por idade pode até ser concedida, mas vai faltar uns 5 ou 6 anos, que era de microficha, e tudo bem, realmente tinha menos vínculos na década de 70 e 80, mas nós vimos que na década de 90, meu Deus do céu, o que tu tem de vínculo aberto, o que tem coisa ali que não tem de remuneração, ou então ali quando permitiram um período terceirizado, o que tem de análise trabalhista para reconhecer período, remuneração, caramba, nunca vão acabar porque o motivo do CNIS não ser completo, porque os empregadores não pagam. Não. Mas, enfim, pode acontecer tudo isso, pode acontecer realmente o pior cenário e as terceirizações virem nos varrer. E eu acho que realmente o nosso principal foco é lutar pela nossa carreira e para quando se um dia isso vier, nós estarmos são e salvos, sei lá, quem sabe dentro da Receita ou da União, sei lá. Obrigado, Loreto. Companheirada, falem aí, Você vai ser a última, porque você fecha, tá bom? Quero agradecer o convite mais uma vez. Espero que esse tipo de encontro e a qualidade que está ocorrendo se espalhe para os demais estados. E é uma tarefa que os colegas que estão aqui têm que buscar construir, não é fácil. Eu acho que nos estados que não tiver possibilidade de apoio, eu acho que de forma de autônoma, independente, os trabalhadores podem estar se articulando. Eu acho que os colegas aqui do Rio Grande do Sul podem estar ajudando também nesse processo. Só quero lembrar uma coisa, não vou aprofundar. Quem dá valor social para uma carreira é a sociedade, em especial os segurados. Então, acho que precisa também, pensar nesse debate da carreira como a gente discute com a sociedade, para a gente não ficar isolado. Por fim, não existe resposta pronta. O que nós estamos fazendo aqui é um esforço, são tendências, possibilidades. Podemos estar até equivocados, podemos errar, mas o que é mais importante é que nós não temos medo de fazer esse debate e ser honesto com nós mesmos. Então, acho que é uma coisa importante. E eu acho que está de parabéns esse encontro. Seguimos forte na luta e construir essa greve, essa paralisação, um indicativo que possa sair desse grupo de trabalho. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Bom, companheirada. Agora é a Thaís. Bom, gente, eu já me despedi de vocês. Eu pedi a fala para parabenizar a Tati e toda a mulherada aqui presente, com todo o respeito aos colegas, mas são as mulheres que brilham, são as mulheres que, nesse frio, estão em maioria aqui nesse encontro. Então, eu peço uma salva de palmas para a mulherada presente. E aí, obrigada pelo convite. Temos que replicar esse modelo de encontro aí pelo país afora e construir a mobilização capaz de salvar a nossa categoria e, quiçá, a nossa previdência pública. Obrigada. Bom, companheirada, vamos lá. Nós agora tem um coffee break ali e depois nós vamos para o grupo. Alguém esqueceu uma touca ali na mesa do bebedouro. Tá? Não, já acho que já está lá fora. She was young and she was so cold-blooded. She was young and all she had was a soul. I don't mind.